África. O pioneiro e patrono da escravidão. Tem o nome, Infante Dom Henrique. Lembrando, é bom sempre deixar massificado, os portugueses foram os primeiros que começaram a explorar o território africano e os últimos a saírem de maneira forçada dessa exploração, em 1974, com a queda da ditadura de Salazar. Então a gente vai entender o motivo, entender o pioneiro de toda essa derrota no território africano, tudo que aconteceu, todos os massacres, a falta de estabilidade socioeconômica, a falta de estabilidade cultural e religiosa de todo o território africano. Teve motivo e teve um nome principal, o pioneiro e patrono da escravidão, Infante Dom Henrique. Infante Dom Henrique, filho de Dom João, quinto filho de Dom João, e também de Filipa de Lencastre, princesa da Inglaterra. Infante Dom Henrique nasceu em 4 de março de 1394, data de nascimento do Infante Dom Henrique. 4 de março de 1394. Ele morreu aos 66 anos, no dia 13 de novembro de 1460. 13 de novembro de 1460, deixando um legado de destruição no território africano. E não apenas no território africano, também consequência de todo esse pioneirismo do Infante Dom Henrique, também a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Enfim, em 1415 ele comandou o ataque à cidade africana e muçulmana de Ceuta, tá? Na costa da África, uma cidade muçulmana de nome Ceuta. Ele conquistou os 21 anos de idade. E esse foi um marco temporal para o Infante Dom Henrique, porque a partir desse momento, essa conquista que ele fez na costa da África, nessa cidade chamada Ceuta, uma cidade muçulmana, que foi utilizado 242 navios e 50 mil homens. Olha o potencial dessa ação. 242 navios e 50 mil homens. E foi um marco. A partir daqui, ele cresceu aos olhos dos portugueses. E aí, sob a batuta do irmão dele, Pedro, que governou, o príncipe regente, entre o ano de 1349 e 1448, entre 1349 e 1448, o irmão príncipe regente Pedro concede ao infante Dom Henrique algo muito importante. Ele passa a ter o direito a explorar todos os territórios para a conquista, ou seja, território africano. Todos os territórios poderiam ser explorados por Infante Dom Henrique. E também os territórios futuros seriam permitidos para exploração ao Infante Dom Henrique a partir da conquista de Ceuta, a partir de 1415. E aí ele passa a representar, ele passa também a ser grão-mestre da Ordem de Cristo. As caravelas, pensem nas caravelas portuguesas com aquele símbolo na frente, que é chamado o símbolo da Ordem de Cristo. Você deve me perguntar, Jefferson, mas o que é a Ordem de Cristo? A Ordem de Cristo é a herdeira dos Cavaleiros do Templo, ou seja, os Cavaleiros Templários. Ao longo do tempo, diante dessa estrutura misteriosa, política e econômica, essa sociedade entre a Igreja Católica e entre os portugueses, na destruição dos territórios muçulmanos, na criação de riquezas para a Igreja Católica, na proteção dessas riquezas, funcionava como um banco, um grande banco, né? As riquezas ficavam todas guardadas em locais específicos, protegidas pelos Cavaleiros Templários, e aí quando algum sócio precisava de utilizar algum tipo de movimentação financeira, ele já tinha esse crédito, seja em qualquer lugar, porque ele
tinha todas as suas riquezas guardadas junto às fortalezas dos Cavaleiros Templários, o grande banco, uma grande instituição financeira. Então, a Ordem de Cristo, ela cresce a partir do momento que os Cavaleiros Templários começam a sumir, a acabar. Então acaba, né? Some os Cavaleiros do Templo e nasce a Ordem de Cristo. Ordem de Cristo que passa a ter como grão-mestre a partir de 1415, passa a ter como grão-mestre o infante Dom Henrique. Ao mesmo tempo, seu irmão Pedro lhe dá o direito de ter toda a exploração às mãos dos terrenos conquistados e dos terrenos que viriam pela frente. Perfeito? Voltando. E aí ele ganha direito de mais uma situação muito importante. Muito importante. O pontapé, ele ganha o direito de escravizar os cativos em todos os territórios recém-conquistados por Portugal. Ou seja, ele ganha o direito de escravizar. E aí ele começa a explorar a escravidão em sociedade com a Igreja Católica. Em 1444 acontece o primeiro leilão de escravos negros na cidade de Lagos, em Portugal, em 1444. E esse primeiro leilão de escravos foi feito pelo infante Dom Henrique, em conjunto com um mosteiro da Igreja Católica. Muitas lendas são contadas pelo infante Dom Henrique, como por exemplo, ele tinha um grande conhecimento náutico, e isso não aconteceu. Na verdade, o infante Dom Henrique não era bom nem em geografia e nem em matemática, portanto ele tinha pouco conhecimento em ciências náuticas, mas ele teve uma relação pessoal muito grande, ou seja, ele tinha poder político, ele tinha capital político. E esse capital político fez com que ele pudesse explorar em todos os sentidos todas as riquezas que ele encontrou pela frente em território africano. Entretanto, ele morre aos 66 anos de idade, pobre. E ninguém sabe explicar muito o motivo de uma pessoa que teve tanta influência política, uma pessoa que teve tanto direito de explorar e explorou as diversas riquezas, principalmente escravizou muito, foi o pioneiro da escravidão em território africano, o pioneiro, o cara que começou tudo isso, o dono desse monopólio. Ninguém entende o motivo dele ter morrido aos 66 anos de idade, pobre, de repente, falta de controle financeiro, de repente, muitas dívidas. Ninguém sabe explicar o motivo. Ele é meio escuro, para que a gente tenha essa conclusão. Bem, continuando. Na morte de infante Dom Henrique, na morte do infante Dom Henrique, Portugal já havia conquistado mais de 3,5 mil quilômetros na costa africana, até Serra Leoa, mais ou menos até a Serra Leoa. E devido a essa conquista enorme, a essa potência, todo o território dominado hoje seria até a atual Mauritânia. Todo esse território já estava dominado, conquistado pelo infante Dom Henrique. Gente, não pessoalmente, mas pelos navios que ele coordenava, porque ele mesmo, o infante Dom Henrique mesmo, fez duas viagens de navio, ou seja, duas viagens marítimas, uma até o mar Mediterrâneo. Foi a viagem marítima que o infante Dom Henrique fez mais distante. Fora isso, ele só tinha a coordenação, ele tinha o contato político,
ele tinha a relação pessoal, porque depois de Pedro, irmão do infante Dom Henrique, que foi regente de 1349 a 1448, veio o domínio de Afonso V. Domínio de Afonso V. E sob o domínio de Afonso V, infante Dom Henrique fez mais uma grande descoberta, que foi conseguir atravessar, ultrapassar o Cabo Bojador. Porque até o início do século XV, nenhuma navegação passava do Cabo do Bojador. Do Cabo Bojador. E por que não passava pelo Cabo Bojador? Porque por crendices e lendas que haviam monstros, porque o mar terminava ali, diversas crendices. Então ninguém conseguia passar do Cabo Bojador. Mas durante o período do reinado de Afonso V, infante Dom Henrique consegue atravessar. Portanto, as equipes do infante Dom Henrique são pioneiras em toda a navegação na costa da África. A conclusão foi em 1448. Em 1444, o primeiro leilão de escravos e também outros feitos. Em 1430, a exploração das Ilhas Canárias e Açores. Em 1440, a Ilha da Madeira, as ilhas que são chamadas de Ilhas Afortunadas. Ilhas Afortunadas, lembrando, muitos dizem que essas ilhas não eram habitadas, mas sim, elas eram habitadas sim. Algumas não, outras sim. Entre uma delas, os portugueses simplesmente exterminaram uma etnia africana, os guancho. Eles exterminaram, não sobrou um, principalmente porque ela tinha uma proximidade com o continente. Então, quando a maré descia, os guanchos atravessavam até o continente e depois voltavam. Mas os portugueses conseguiram chegar primeiro, dominar as Ilhas Afortunadas e destruíram, dizimaram os guanchos, principalmente na plantação de açúcar, que era, devido à ordem do rei Afonso V, tinha como principal e único, único explorador por ordem de Portugal, apenas infante Dom Henrique. Ele tinha essa prioridade da exploração também, da plantação de cana-de-açúcar. Sob domínio também, em 1448, construíram o Forte de Arguim, no sul do Cabo Branco, na atual Mauritânia. A gente já falou aqui em outros vídeos que a primeira fortaleza construída por Portugal foi São Jorge de Mina, ou Elmina, que ficava na Costa do Ouro, mais conhecida como Costa do Guiné. Ela foi a primeira fortaleza levantada pelos portugueses. Entretanto, em 1448, um forte foi erguido. Ou seja, antes da construção da fortaleza, antes da fortaleza ter ficado pronta, o Forte Arguim, ao sul do Cabo Branco, na atual Mauritânia, ainda sob gestão do infante Dom Henrique. Se não fosse o infante Dom Henrique, nós não teríamos visto, poderia ter sido com outro nome, nós não teríamos visto essa exploração no território africano. Lembrando que todos os comandados do infante Dom Henrique tinham o costume de antes da chegada nos territórios conquistados, primeiro tentar negociar. Uns pouco, outros mais, mas nem todos. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral era conhecido por não ter muita paciência. Portanto, os territórios conquistados por Pedro Álvares Cabral,
eles eram bombardeados primeiro para depois a chegada dele. Tudo isso sob o domínio, sob o comando do infante Dom Henrique, homem muito, muito bem influenciado, cara que comandou, que foi grão-mestre da Ordem de Cristo, depois de 1415, devido ao seu primeiro feito, que foi o ataque à cidade muçulmana de Ceuta aos 21 anos de idade, e por também, né, ser um membro da casta portuguesa, filho de rei, irmão de um regente, sempre muito bem influenciado politicamente com a casta portuguesa. Enfim, para a gente poder entender tudo o que aconteceu na África tradicional, a gente precisava também entender sobre esse nome tão importante para a maldade portuguesa feita em território africano, e que hoje, inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é nome de uma avenida, Avenida Infante Dom Henrique. Bem, esse é o nome do pioneiro e patrono da escravidão, Infante Dom Henrique. Jefferson Aroucho, um barco remando contra a maré.